Hoje, terça-feira, chegou a hora, chegou o momento do seu encontro diário. Aqui você tem a oportunidade de estudar um pouquinho mais da Palavra de Deus através das lições da Escola Sabatina e conhecer o caráter de Cristo e entender quais são os planos de Deus para a sua vida. E você pode, além de acompanhar esses ensinamentos, ganhar presentes. Essa semana nós estamos sorteando este livro, Locomovida, aonde você vai conseguir acompanhar reflexões sobre a intimidade com Deus. Mas para concorrer a este livro, você precisa compartilhar o nosso vídeo aqui da nossa página. Então aproveite, não perca essa oportunidade e compartilhe também com as pessoas que você gosta, para que elas possam receber as mesmas orientações e possam refletir sobre os mesmos ensinamentos. E por falar em ensinamentos, hoje eu queria conversar com você sobre uma história bastante interessante e que nos traz muitos pontos de reflexão, muitas questões para que a gente possa aprender com essa história. Você sabia que Jesus ficou desaparecido por 3 dias? Pois é, durante 3 dias, José e Maria procuraram pelo menino Jesus. Eu vou contar para você essa história como foi. Nos tempos de Jesus, lá quando ele era menino, nos tempos bíblicos, existia a festa da Páscoa, onde todas as famílias saíam das suas cidades e se dirigiam até Jerusalém, onde iria acontecer essa grande festa e todos iriam se reunir para comemorar. Lembra que a gente já falou aqui sobre festa, sobre comemoração? Pois é, acontecia nessa época então a festa da Páscoa. E lá em Jerusalém, as pessoas permaneciam alguns dias por conta dessa festa. Ao terminar esse momento de comemoração, as famílias voltavam para suas casas, para as suas cidades, andando, a cavalo, enfim, da forma como era comum naquela época. E José e Maria fizeram o mesmo. Pegaram as suas coisas, a sua bagagem, os seus equipamentos, o que eles tinham na época, e foram embora para casa. Mas Jesus não foi com eles. E eles não conseguiram perceber na hora que saíram que Jesus não estava entre eles. Depois de um bom tempo, depois de um dia inteiro caminhando, eles procuraram por Jesus entre as crianças e entre os familiares desta comitiva e não encontraram Jesus. Procuraram por todos os lados, ficaram nervosos, ficaram preocupados, mas não encontraram a Jesus. Então eles decidiram voltar para Jerusalém para ver se o menino Jesus não tinha ficado na cidade. E quando eles voltaram para Jerusalém, eles foram até o templo. E lá então eles encontraram o menino Jesus, sentado no templo, conversando com os doutores da lei, questionando, respondendo, debatendo sobre a lei de Deus. Quando José e Maria encontraram o menino Jesus, o filho deles lá, junto com os doutores da lei, ficaram muito aliviados. O menino estava salvo, estava bem, estava em segurança. Mas também ficaram muito preocupados. Como que Jesus desaparece? Como que Jesus não fala para os pais aonde ele está? E quando Maria foi conversar com o filho e perguntou isso a ele, Jesus, você não ficou preocupado sobre como nós estaríamos nos sentindo, eu e seu pai? E ele disse, não, porque eu estava cumprindo a ordem de meu pai. E esse pai, quando ele falava, ele se referia a Deus, ao Pai Celeste. Mas que coisa curiosa, Jesus não era um judeu fiel? Não cumpria a lei de Moisés? Será que Jesus então foi um menino desobediente? Não. O foco dessa história não é esse. O foco dessa história é que Jesus sabia exatamente o que ele tinha que fazer e nada o distraiu da missão dele. Então ele cumpria a vontade de Deus, ele cumpria a vontade do Pai. Ele não perdia nenhuma oportunidade. E eu quero aproveitar para perguntar para você. Você tem perdido as oportunidades que Deus coloca em sua mão, coloca diante de você para pregar a palavra de Deus, para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus? Como você tem se comportado diante dessas oportunidades? Você tem perdido o foco como cristão? Então aproveite essa terça-feira para refletir sobre isso. E eu encerro o vídeo de hoje agradecendo aqui a sua companhia, mandando um abraço muito especial para você que está assistindo a esse vídeo hoje e um abraço muito carinhoso para os nossos irmãos que moram em Angola e que sempre acompanham o encontro diário. Fica com Deus e a gente se encontra amanhã.